vai ficar pior, vai ficar muito pior. A coisa tá perigosa para a menina ir parar lá nesse lugar, porque o Alexandre agora levantou mais uma ação, moveu mais uma ação para a ex, né? Porque quem não sabe, Alexandre Correia é o ex-marido da Ana Hickman, que em 2023 eles se afastaram e agora estão aí envolvidos numa disputa judicial em meio a um divórcio, porque a Ana Hickman saiu de casa, se separou. Aliás, ela não saiu de casa, ela botou ele para fora de casa, se separaram e ela veio falando um monte de coisa nas redes sociais e na TV fechada também, mas as redes sociais aceitam ouvir o outro lado. E aí ele veio também, e ele veio com provas desde o começo. Ele não abaixou a cabeça, ele partiu para cima, mas partiu com tudo para o ataque. E isso que tem mostrado a verdade das coisas, porque ele vem com provas, né? Ele joga para cima e ele joga para cima com provas, porque o homem tem mais essa tendência, a mulher é mais dissimulada e o homem ele é mais dentro da lógica, do racional. Então, o homem é mais firmado, na verdade. Bem, lá no comecinho, ele nunca abaixou a cabeça, ele partiu para cima quando ele, né, respirou, que ele percebeu, e aí ele já entrou com uma ação contra a própria Ana e contra a Rede Record também, porque eles expuseram a vida dele, deram lugar para um lado só falar e não deram lugar para ele também falar, quer dizer, denegriram a imagem dele. Com isso também tinha uma criança no meio. E aí ele montou também, dentro do processo, ele colocou o filho e tem processo contra a Ana Hickman, que inclusive o próprio menino está processando a Ana Hickman, processando a mãe, por causa de ter colocado ele nessa exposição pública no meio dessa briga com o pai. Então, o Alexandre já processou a Ana por causa da exposição pública e processou a Record junto, processou por calúnia, por difamação, por tentativa de alienação parental, processou, moveu ação, né, para essa equiparação, né, ou compensação financeira, não é equiparação não, compensação financeira, e agora é a Ana e as empresas, né, que ela criou, que ele está movendo uma ação de dissolução parcial de sociedade, que envolvem aí, né, no meio de tudo isso, desvios patrimoniais e fraude, porque ele quer, porque é a forma, né, dele conseguir que venha aí um perito, um especialista, para poder ver o que está acontecendo. O Ricardo Feltrin, como eu já falei, desde o começo ele está cobrindo, e ele já levantou várias situações estranhas, inclusive ele descobriu várias empresas que a Ana Hickman montou, e veja, Ricardo Feltrin é apenas um jornalista investigativo que está fazendo o seu trabalho. E nessa condição dele estar fazendo, parece que ele está descobrindo mais coisa que os próprios peritos, especialistas. Por que será, né, que está acontecendo isso? E aí, nisso, ele descobriu que a Ana Hickman, né, já montou uma Blue em Negócios e Serviços, Hickman Serviços Limitadas, ou Hickman House, alguma coisa assim, tem a Yellow House, e outras empresas que carregam o sobrenome dela e que o Alexandre tem cotas, porque ele fez o nome da Ana Hickman, ele era assessor dela, era sócio, e ele criou o nome dela, foi ele que levou a Ana Hickman, foi ele que fez todo esse trabalho de imagem e tudo que ela tem hoje se derivou disso. Então, ele fez essas coisas acontecerem. Ela só tinha o nome, mas nenhuma capacidade, nada, não foi atrás de nada, e ele que fez tudo. Então, dentro dessa condição, ele quer ver o que está acontecendo, porque parece, e por tudo que já está divulgado na internet, que ela está dilapidando, mas ninguém pode provar
a não ser depois de uma sentença dada judicialmente, e para isso precisa mais um passo, além de se levantar todos os documentos que já se tem, que já se sabe que é verdade, que ela fez essas empresas, que ela elaborou essas empresas, já tem documentos postados lá no canal do Ricardo Feltrin, está tudo lá. Ele mostrando nos vídeos os documentos, aonde foi conseguido comprar, né, mandar fazer na praça os documentos de algumas coisas, então estão lá. E a questão dela estar criando empresas para migrar, não é, o patrimônio que estava ali nas empresas, para que o Alexandre não possa ter acesso ao dinheiro que entra. Então, essas coisas todas estão acontecendo e ele montou essa, essa ação, porque ele sustenta que ela se esforça para ele ficar fora dos lucros, que ela está fazendo várias coisas de caráter questionável, e uma dessas coisas é esvaziar, né, os cofres e dilapidar o patrimônio das empresas que ele tem cota. E ela já vem agindo com má fé, né, segundo o que ele sustenta, desde o começo, e também a justiça tem visto algumas atitudes dela também se negando encaminhar, exibir documentos, né, mandar documentos, está cerceando o compartilhamento dos lucros e criando obstáculos para que ele não acesse as informações financeiras que supostamente ele teria direito. Então, dentro de todas essas coisas, como que ele vai saber o quanto que está entrando? Então, o que precisa, não é? Precisa de um perito, de um interventor, e só pode ter essa pessoa, a imagem dessa pessoa passar a existir, se tiver essa ação de dissolução parcial da sociedade. E aqui entra, assim, uma condição, gente. Por favor, os homens têm de acordar para essa síndrome de Alexandre. Você vê, o homem não tinha nenhuma percepção da maldade feminina. 25 anos vivendo com uma mulher, e ele não tinha noção de que ela era capaz de fazer tudo isso com ele. Ele jamais imaginou que essa mulher faria isso, porque ele idolatrou essa mulher. Ele era uma angina, um betão, né? Tinha algum recurso financeiro, isso não queria dizer que ele era um cara lá que estava na liderança e agindo como deveria. O homem não tem de estar nessa posição. Deus não estabeleceu um homem para ser capacho do mal, capacho do diabo, para não perceber que qualquer ser humano pode se desviar para o mal, e que o mal não tem face, e que o mal é cruel, é perverso, é terrivelmente capaz das piores coisas. E não tem face, né? Não é bonitinho, porque fala baixinho, não é porque é naniquinha, pequenininha. O mal é mal onde quer que ele passe a atuar, e os homens não podem entrar nessa condição dessa síndrome do Alexandre Corrêa. Então, agora ele está na luta para ele poder acessar as informações financeiras, porque junto com o Ricardo Feltrin, né, pelo que o Ricardo Feltrin já levantou, já ajudou, né, no processo, já se vê muita coisa, mas muita coisa mesmo de documentação, mas precisa desse perito, desse interventor, porque aí ele vai apurar, ele vai levantar, ele vai vasculhar, vai analisar, e aí ele vai apurar os supostos, né, desvios patrimoniais e fraudes, e também vai levantar os quantitativos exatos para que haja, né, para que a justiça possa bloquear 50% dos bens, de tudo, né, das entradas, de tudo que é apurado, para garantir para ele, na partilha do divórcio, o que é dele corretamente. Então, pensa a condição
da Ana Hickman agora. Né? Se está um temporal, uma tempestade, vai ficar pior. E aí, por isso, ela foi para as redes sociais para fazer aquela cartinha, né? Já desesperada. Olha, eu não perdi na justiça, não. Né? É porque tem de ser feito assim. Ah, tá. E ela não tinha feito ainda. Teve de esperar a justiça determinar que ela tivesse que fazer. E olha, isso não é perder, né? Ter de fazer porque foi determinado que se faça, não é. Então ela joga isso lá e quer jogar mais alguns embrólios juntos ali, mais algumas engalobações, como ela fez com o Alexandre lá no começo. O Alexandre, né, essa síndrome de Alexandre que eu falo, é isso. O cara nem tinha tanta falta de noção da maldade da pessoa que estava com ele há 25 anos, que ela vai e fala, olha, faz assim, que aí vai ficar tudo legal. A mulher largando dele, mentindo, procurando lei para denunciar, não é, falsamente a respeito dele, e ele vai e se afasta das empresas. Ela usou de má fé desde lá do primeiro instante, sabe, assim, algo premeditado. E o cara, sem noção nenhuma, fica acordado com isso aí. E aí, por isso, ele não tem acesso a nada e ele precisa dessa ação para fazer todos esses levantamentos, para se também apurar, não é, os desvios, ficar provado a coisa, e, além disso, bloquear os 50% da parte dele, e, por fim, também tem também um pedido de indenização de 5 milhões por causa dessa ação de má-fé dela, em afastar ele das empresas e ele não ter acesso a nada. Essa mulher tem sido tão perversa que ela já tentou, bem, que eu sei, né? Não olhei todos os vídeos lá do Ricardo Feltrin, porque é quase uma centena, sei lá quantos vídeos ele já tem sobre isso daí. Mas ela colocou uma Maria da Penha nele, e essa Maria da Penha, a gente sabe que a foto e as coisas que ela tem colocado são, né, fake, está na internet aí uma foto fake, e ela falou sobre a questão de uma arma que tinha dentro da casa e alguém foi lá e tirou a arma, porque era uma garrucha velha de 200 anos de um amigo deles que estava lá, e ela acusando o Alexandre para tentar colocar ele na cadeia. Depois ela, mas o Edu Guedes, montou que o Alexandre estava quebrando medida protetiva e tentou colocar ele na cadeia. E agora que a justiça determinou que ela devolvesse, né, por compensação financeira, os 15 mil reais, o que ela fez? Colocou numa conta onde já tinha sido liberado para um dos bancos que eles devem aí, tudo que cair lá, o banco pegar. E aí o banco pegou, caiu lá, porque ela colocou o dinheiro lá nesse lugar. Olha a maldade, a ardilosidade dessa mulher. Aí ele não pegou e nem vai pegar se ela continuar depositando lá, né? Nenhum centavo. Mas o que acontece? Ela pediu pensão para o filho. Gente, olha essa condição. Ele tem de pagar 4.500 de pensão para o filho. Desses 15 mil, que já é ínfimo diante do que ele deveria receber. E nisso daí ele ainda tem de tirar 4.500 para o filho de uma conta que ela colocou num lugar onde não vai ficar. E aí ele não pode pagar, ele não pôde pagar a pensão. Agora ele pode ser preso porque ele não pagou a pensão. Quer dizer, mais uma tentativa dela de colocá-lo na cadeia. Olha a premeditação e a maldade em tudo que ela tem feito. Olha, o que vocês acham dessa mulher, dessa conduta, dessa postura? E eu já tenho dito, a gente precisa de homens para levantar leis que punam esse tipo de atitude, mas punam para arrebentar. Tem de ser para valer, porque se não for assim, não muda, não para. Porque a mulher é perversa, é transgressora. Precisa de haver essa condição. Então, deixa aqui seu comentário
E não sai daqui sem conhecer meus livros, sem comprar, sem adquirir, porque você me ajuda para eu continuar produzindo esses vídeos aqui e também você se ajuda. E também a gente tem material lá no Seja Membro, porque tem os 4 livros, que é um trabalho primoroso, como não existe no mundo. Eu fiz especificamente porque eu não acho mais as bases da fé cristã, e a base da fé cristã está na figura masculina, na masculinidade, na ordem de Deus sobre o homem. Sem você conhecer a ordem de Deus para a figura masculina, você não conhece o Evangelho de Cristo e você não é cristão. E nós, mulheres, ficamos sem saber, assim, sabe, os pilares da nossa fé e por que nós temos de estar debaixo da ordem de Deus, fazendo exatamente como tem de ser. Pelos nossos livros, a gente conhece quem é o homem e isso nos ajuda também a compreender. Então, é excelente para homem e para mulher cristão. E além dos livros, tem um material lá no Seja Membro, que são os treinamentos, 2 que estão lá, que eu fiz casado com os livros, para que você possa conhecer ainda mais, possa entender mais ainda a ordem de Deus dentro da palavra de Deus. Vai lá, conhece esse material e deixa Deus multiplicar esse conhecimento no seu coração e abençoar a sua vida. Deus te abençoe.